Você é uma cristã genuína e está vivendo um relacionamento violento e abusivo? Você já identificou isso? Eu quero te contar uma experiência pessoal em relação à vontade de Deus para esse tipo de relacionamento. Então, eu entrei em um casamento abusivo em 2005. Eu me casei com um homem violento, mas não percebi. Foi um casamento dentro da igreja, um casamento abençoado. E a princípio parecia que as coisas iam fluir. A questão é que ele era um homem violento e que ele não era convertido. E ele apenas mascarou uma conversão. Só que como eu tinha entrado nesse casamento, em um jugo desigual, se você quer conhecer um pouco mais da minha história, você clica aqui, eu tenho um vídeo falando a respeito dessa minha trajetória. O Senhor, por um tempo, buscou convencê-lo para que ele se arrependesse da maldade. Nesse tempo, quando as coisas apertavam no casamento, quando as coisas estavam difíceis e eu queria me separar, eu buscava a vontade do Senhor e o Senhor falava comigo: fique e perdoe. Eu me lembro bem que uma das palavras que Deus me deu muitas vezes, foi a palavra que está em Lucas 15, o retorno do filho pródigo. E eu fiquei aguardando por anos o retorno deste filho pródigo, que eu entendia que era meu ex-marido. Nesse tempo eu ia perdoando, ia tendo paciência e buscando ter estratégias para as coisas melhorarem. A gente procurou tratamento, a gente procurou imersão em cursos cristãos, terapia de casal, nós buscamos muitas coisas. Especialmente eu busquei muito. E tentei fazer de tudo para que desse certo. E Deus nesse tempo foi tentando convencê-lo da maldade. Só que chegou um tempo, gente, que a pessoa escolhe servir ou não o Senhor. Ela não é obrigada a servir, ela não é obrigada a obedecer. Deus espera que a pessoa faça isso voluntariamente. Ele busca convencer a gente da verdade, convencer a gente do pecado. Mas você e eu temos liberdade para dizer sim ou não para o Senhor. E eu entendi que o meu ex-marido disse não para o Senhor. Ele não aceitou esse arrependimento da maldade, da violência. E a violência ela foi crescendo dentro da minha casa. Chegou um tempo, eu estava correndo risco de vida, de morte, em permanecer nesse relacionamento. E o que aconteceu? Deus começou a me falar que era tempo de sair. Só que eu não quis ouvir. Eu estava obstinada de que Deus ia mudar o meu relacionamento, me baseando na palavra de Lucas 15, o retorno do filho pródigo. Só que a violência aumentando, gente, o risco de eu morrer foi aumentando cada vez mais. E chegou um tempo que eu estava num desespero. Eu falei assim: Deus, me dá um sonho. São muitas vozes, eu não sei quem ouvir, me dá um sonho. E o Espírito Santo falou assim comigo: eu já te entreguei esse sonho. E aí eu me recordei que eu tive um sonho em que eu escutava Deus falando assim: ele perdeu a família. E eu entendi que era para sair de casa. Nessa primeira ocasião que eu saí de casa, foi tudo mais tranquilo. Eu saí, fui para casa dos meus pais, onde eu podia morar, uma casa que eles tinham, que estava para ser alugada e não foi alugada. Eu saí com o meu carro, com as minhas filhas, com as minhas roupas. Foi um tempo mais tranquilo. Mas o que aconteceu? Depois que eu saí, ele mascarou uma mudança. É o que acontece, isso se chama ciclo da violência. A pessoa mascara uma melhora, ela maqueia que ela arrependeu e eu caí nessa cilada. E em torno de 2 meses depois eu retornei o relacionamento. No que eu retornei, gente, mesmo sabendo que Deus queria que eu não estivesse com ele, eu vi a mão do Senhor sendo retirada da minha vida. Eu passei por um tempo em que Deus, ele tirou a presença dele de mim. Deus me deixou, me abandonou por esse tempo por causa de obstinação. Por isso que eu estou aqui contando esse testemunho para você. E eu passei por uma fase, a fase mais tenebrosa e escura da minha vida. Eu vivi situações que eu jamais tinha vivido. E eu me lembro que depois de um tempo eu comecei a me lembrar que eu tive sonhos também nessa época. Eu sonhei que a minha casa estava sem telhado. Eu sonhei que eu estava sendo comida por urubus. Mas eu não tinha percebido, identificado, não tive discernimento nessa época que eu estava passando por aquele processo de morte espiritual. Eu tinha perdido o meu testemunho por obstinação. Ou seja, o Senhor queria que eu me divorciasse para o meu bem e bem das pessoas que estavam comigo. Mas eu decidi ser teimosa, obstinada, porque eu acreditei que aquilo não era a vontade dele. No fundo, eu sabia qual era a vontade. Eu estava mesmo, era com medo. O medo estava me direcionando. Se tem uma coisa que não fica no mesmo ambiente, gente, é o medo e o amor. Ou a gente escolhe confiar e obedecer na direção que o Senhor está te dando, está me entregando, ou a gente escolhe seguir a voz do medo. Os dois vão dar frutos diferentes. A voz do Senhor vai te pedir renúncia. A voz do medo vai te deixar no conforto. Mas a voz do medo vai te levar a sofrer consequências da sua escolha. E a voz de Deus, ela vai te pedir renúncia, mas você vai ter frutos. Você vai ter bênção, você vai ter paz. Como fruto dessa obediência da justiça. A justiça semeada, a justiça entregando a paz pra gente. Tudo isso que aconteceu comigo, eu discerni depois de um tempo, quando eu saí desse relacionamento violento pela segunda vez.
E dessa vez foi mais difícil ainda, porque o Senhor me pediu para não olhar para trás, para eu não buscar nenhum bem. Eu saí sem carro, eu já não podia mais morar na casa dos meus pais, porque o Senhor me pediu para lançar fora os meus ídolos, e os meus pais eram ídolos do meu coração. Então eu tive que passar por um período com mais dificuldade, por falta de obediência. E a palavra que o Senhor me entregou quando eu me afastei, foi a palavra que está em Isaías 54, que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. E assim o Senhor foi me fortalecendo para eu passar esse tempo divorciada, mas sabendo que Ele ia suprir, Ele ia me proteger, Ele ia me guardar. E por fim, irmãos, a palavra que eu estava recebendo de Lucas 15, a Bíblia ela não mente, a palavra de Deus ela é viva. O Senhor vai e me revela que eu era a filha pródiga, não era Ele. Desde o início do casamento, quando eu buscava o Senhor, eu fiquei recebendo essa promessa por mais de 10 anos. E eu seria a filha pródiga da história, ou seja, eu ia perder meu testemunho e o Senhor ia me fazer retornar para a casa dele depois que eu comecei a obedecer. Então, eu não estou aqui levantando bandeira de divórcio. Nós sabemos que a igreja, ela preza pelo casamento, a palavra de Deus preza pela comunhão, pela unidade, há um poder na unidade. Casamento é de Deus, casamento é uma instituição sagrada do Senhor. O que eu estou dizendo é que há momentos em que a quebra de aliança por causa da violência, a vontade de Deus não é que você permaneça num relacionamento assim. Porque o Senhor, que é o nosso Pai, se o nosso Pai terreno, vendo uma situação dessa, não concordaria, que dirá o Senhor, que é o nosso Pai e que não falha e que não erra. Que você seja encorajada a fazer a vontade do Senhor. O que o Senhor te falar, obedeça. Faça igual Maria. Maria disse, faça tudo o que Ele mandar, que o milagre vai acontecer. O Senhor te abençoe. E se esse testemunho te edificou, apoie meu canal, apoie meu ministério, clicando aqui, fazendo sua inscrição, para que essa palavra também alcance outras pessoas, outras vidas que estão precisando de ouvir. Deus te abençoe.